Em qualquer faixa etária, esse é um tema que deve preocupar. Inclusive, a gente vê o aumento do consumo de álcool e drogas na terceira idade, a gente vê isso entre as mulheres, especialmente no nosso público escolhido hoje, nos jovens, é porque há um impacto forte num período muito importante da vida, doutor. Um período em que eles estão se formando, criando grupos, vínculos, planejando a sua vida. E quando existe esse tipo de consumo, a gente imagina que talvez esses planos todos ou esse ganho todo que eles poderiam ter fica comprometido. Sim. Olhando assim, a gente... E é super importante, né, assim, lembrar que o jovem sempre acha que todo mundo está fazendo aquilo menos ele, né? Então, por exemplo, isso não acontece só com bebida. Assim, olha, todo mundo, né, mesmo da minha família, uma criança assim, todo mundo está indo no passeio, só você que não me deixou ir, né? E aí você vai conversar com os outros pais e você vê assim... Peraí, mas nenhum pai tinha deixado. Mas na fantasia, né, da criança, do pré-adolescente, adolescente, todo mundo... É a sensação que ele tem, que todo mundo faz aquilo, Isso, menos ele. Exatamente, né? E sempre ele superestima o tanto que o outro está bebendo, né? Então, tem abordagens, e tem até uma linha de pesquisa no Brasil mesmo, por uma professora, inclusive da Unifesp, né? Mostrando isso. Quando você faz algumas intervenções, principalmente via internet, que é um lugar de fácil acesso para os jovens e já tem evidência de que isso funciona tanto para o jovem como para adolescente, etc., né? Promovendo a discussão entre eles e desmistificando essa ideia de que todo mundo bebe mais do que eu estou autorizado a... Né, isso promove um efeito positivo e é eficaz em prevenir. A gente tem alguns dados aqui que eu vou destacar. Também de acordo com o CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, aproximadamente 50% dos jovens com idade entre 12 e 17 anos já fizeram uso de álcool ao longo da vida, de 12 a 17. A idade de experimentação e de início do uso regular de álcool ocorre entre 14 e 15 anos e entre estudantes de 13 a 15 anos de idade, 54,3% já experimentaram bebida alcoólica e 21% já tiveram algum episódio de embriaguez ao longo da vida. A gente pensa assim, são poucos anos de vida ainda, né, doutor? 13, 15 anos, até 17? Neste público, essa embriaguez, que é o que a gente chama de uso em binge, né, que é você usar grande quantidade num curto espaço de tempo. Sofrer os né, efeitos colaterais disso. E você disso. tem efeitos muito importantes ali, né? Além do impacto da droga no cérebro, você tem outros riscos, né, como para a saúde física mesmo, né? Por exemplo, o que as pesquisas mostram é que beber desse tipo está associado a acidente, né? E não só porque você está dirigindo, mas porque você é passageiro de alguém que bebeu assim, né? E não reconhece a situação de risco. E não reconhece, né? Brigas, violência. Todo tipo de problema, né? Assim, na verdade, quando você faz essa correlação de problemas e quantidade que a pessoa bebe, né? Quem bebe mais está mais associado a andar armado, a ter problema de segurança, né, de briga, violência doméstica, sexo sem proteção, dirigir perigosamente, né? Então, porque o álcool diminui a capacidade crítica, de avaliação crítica. Então, você se dá o direito de fazer coisas que normalmente você não se daria. Se não estivesse sob o efeito dessa substância. E essa é uma informação que a gente pode compartilhar, por exemplo, na nossa casa, que o álcool tira essa capacidade, essa autonomia de decisão e de avaliação de risco. Porque é uma outra coisa que o jovem preserva muito. Eu posso fazer as minhas escolhas, eu sou responsável pela minha vida. Então, que ele tenha informação e saiba que o álcool tira dele um pouco dessa autonomia. E é importante que isso seja com os pares, né? Você tem líderes de atitude que influenciam os jovens, etc. Então, um bom modo de promover prevenção é também você monitorar e promover espaço de interação entre os jovens, né, de maneira controlada.
né? Assim, você não pode fazer uma festa regada a álcool, mas você pode promover Espaços de espaços de discussão, discussão, fóruns. encontros e etc. Isso é muito melhor do que simplesmente uma conversa. Você sentar com o jovem para dizer assim, vamos falar seriamente e eu quero falar com você sobre droga, vamos fazer uma reunião em família. Isso provavelmente vai gerar já aversão, ele já não vai escutar aquilo e vai... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, é melhor você introduzir esse assunto no cotidiano, enquanto você está assistindo um filme, na mesa do jantar, né? Isso ser um assunto recorrente, normal, mas sempre transmitindo a mensagem. Então, aquela postura que muitas vezes os pais têm de chegar e do sermão, digamos assim, né, de vir falando um monte de coisas sobre o risco e apontar quem já teve isso, o que já aconteceu, para o jovem não vai ter muito efeito. A gente não tem tanta evidência. Algum efeito deve ter, né? Assim, porque medo, pelo menos, pode ser que ele... Né? Mas eu acho que só isso talvez não vá funcionar, né? Talvez a gente precisa de outras estratégias. Na verdade, um conjunto de estratégias de prevenção é que previne, não é uma única ação. E não é uma conversa uma vez na vida que vai garantir, inclusive, que o filho ou o neto ou o irmão não use esse tipo de substância. Tem que ser uma coisa frequente. Isso. Inclusive, você tem até pesquisa que é perigoso você dizer para o jovem assim, olha, beber e usar droga é muito perigoso. E você vai falar de risco, de perigo para uma pessoa, para um adolescente que adora desafiar. Né? E você, nossa, então... É isso que eu tenho que fazer. Isso daí fica, né? Você tem até pesquisa que proximamente a uma palestra única que vai lá alguém falar dos malefícios da droga, isso pode ser mais até prejudicial do que benéfico. Quando a gente fala de dependência do álcool ou de outras drogas no adulto, por exemplo, aparece muito como causa o sofrimento. A solidão, a depressão, fatores emocionais. Mas me parece que no caso do jovem, esse fator ele perde um pouco de importância e ele usa muito mais para repetir um comportamento. Por que os jovens bebem, doutora? A gente tem como dizer assim, porque quando a gente fala, por que usa droga? Muitos fatores surgem. No caso do jovem, há fatores que nos ajudam a entender? O que a gente fala é de fator de risco e fator de proteção, né? O que a gente tenta fazer é equilibrar, pôr na balança... Se tem mais fator de risco ou de proteção. Mais de proteção, então você tenta colocar mais fatores de proteção. Por isso que eu disse que não é uma única ação de prevenção que previne, na verdade. Que não é só um risco. Então, o que você, sem dúvida, né, existe vários fatores de risco. Eu acho que o acesso, o incentivo ao uso, né, a disponibilidade fácil, né, isso faz com que o jovem experimente. E tenha curiosidade. Né? Ele é curioso e ele quer usar. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, nossa, mas por que ele experimentou? Né? Você não tinha nada? Será algum problema? Às vezes, é a curiosidade. Né? A curiosidade mais a oportunidade. Né? Isso é suficiente para o jovem experimentar. Né? Então, às vezes a gente, assim, claro, você tem pesquisa que mostra que se você tiver alguma característica de personalidade, né, como ou passa por qualquer tipo de agressão, de violência, ou de privação. Características pessoais, de modo de funcionamento, por exemplo, mais impulsivo, né, com mais dificuldade para frustração, né, para lidar com frustração, baixo limiar de frustração, né, são fatores, pais que usam, são fatores que predispõem o jovem a ter um risco maior de experimentar e de engajar nesse comportamento. Doenças mentais, depressão, ansiedade, né, TDAH, tudo isso são fatores que se somam, né, para fazer ele usar. Agora, isso não é necessário que não é obrigatório ali. Não é obrigatório. Isso é importante porque em algumas situações, eu já vi essa situação em casos diferentes. Alguns pais falam assim,
você tem de tudo, eu te ofereço tudo, você não passa dificuldade, por que é que você foi procurar drogas, por que é que você foi começar a beber? E talvez ele realmente tenha tudo e ele sabe disso, mas porque não é esse tipo de problema só que vai levar ao uso dessas substâncias. Então, a gente tem que olhar da forma que o senhor falou, é oportunidade, é acessibilidade, tem informação. Pensando na juventude, tem que pensar em outras estratégias, então, de prevenção. Não é só oferecer tudo que o jovem precisa. Não é, né? Não é, infelizmente não é, né? E assim, o jovem, ele precisa ser tratado de uma maneira muito mais global, assim, né? As coisas são mais misturadas para o adolescente, né? O que é saúde, o que é educação, o que é... As coisas, uma coisa afeta a outra muito mais facilmente do que para o adulto que consegue compartimentalizar, né? Se eu tenho um problema no trabalho, é no trabalho, eu tenho um problema familiar, eu vou relevar isso aqui, vou tratar nesse fórum. O adolescente não consegue ainda fazer isso, né? Então, por isso que os programas de prevenção, né, eles deveriam ser mais amplos, no sentido de saúde, educação e várias, família e várias áreas da vida do adolescente. A gente pode dizer que uma pessoa que começa a usar drogas na adolescência tem uma chance maior de ser um dependente ao longo da vida? Sem dúvida. Isso a gente sabe, é comprovado. Assim, quanto mais você retarda a experimentação e o contato, menor a chance dele experimentar. Tudo que a gente faz em prevenção é para retardar e evitar essa experimentação. E quando você faz isso, a chance de que ele nunca venha a experimentar é maior.